Fala galera, tudo bem com vocês? Rodrigo Arasaki aqui na área, Rafael Botaro, em mais um episódio do InsureCast. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência. Hoje temos uma pessoa muito especial aqui, um grande amigo, um grande conhecedor, Hermes Brancaleão, autor do livro Seguro Patrimonial Grandes Riscos. Vejam aqui, muito legal. Hermes, muito obrigado pela presença. Legal, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado aí, o Botaro e você. Então, com essa iniciativa assim, fantástica que está sendo um sucesso aí nas redes. Muito obrigado aí por abrir esse espaço para a gente conversar do seguro patrimonial. Legal. Obrigado, Hermes. E para começar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Exato. Né? Começando aqui com a Upper GR. Você que está acompanhando o nosso InsureCast, você conhece a Upper GR? Se não conhece, além de ser nossa patrocinadora, a Upper GR é uma gerenciadora de risco que coloca suas operações logísticas em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender, da solicitação de monitoramento até um moderno sistema de torre de controle com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor te atender, de forma mais ágil e programas preventivos específicos para cada tipo de carga. Fique tranquilo, que a Upper GR tem sempre uma solução para vocês. Upper GR, soluções em logística e gerenciamento de riscos unidos para ir mais longe. Sigam a Upper, pessoal. Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenções de perda, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Muito obrigado, Hermes, de novo, novamente. Legal, Rodrigo. Seja bem-vindo. Hermes, a gente gostaria de saber quem que é o Hermes, né? Sua história, sua trajetória, né? Eu acho que a galera conhece de mercado aí, gostaria de entender mais e conhecer mais você a fundo. Vamos lá, eu tô muito curioso. Que bom, que bom. Legal, gente. Bom, eu sou um daqueles exemplos, né, que tem muita gente aqui do meio de seguros que o bichinho dos seguros mordeu e não saiu mais, né? Então, eu sou daqueles que também caiu de paraquedas. Eu comecei na área de seguros como era um tipo de um jovem aprendiz. Então, eu comecei na Real Seguros com 16 anos. Isso já tem um bom tempo. Com 16 anos lá na Real Seguros. Hoje é Tóquio Marine, né? E lá tinha um programa chamado Programa de Praticante de Escriturário. Então, eu entrei junto com outros jovens, né? E praticamente, né, o primeiro trabalho. E assim, tive uma evolução, fui mudando para algumas empresas. Lá eu fiquei 5 anos, depois eu pude ter uma oportunidade de trabalhar na Bamerim dos Seguros. Era, na época, a terceira maior empresa, né, seguradora do país. Depois da Bamerindos, fui para a Yasuda Seguros, hoje é a Sompo, né? Depois da Yasuda, mais alguns bons anos lá. Tive a oportunidade de ir para Itaú, onde a gente se conheceu, inclusive, né, Rodrigo? Na área de grandes riscos. Da Itaú para a Aon, que foi a minha primeira e até agora única experiência em broker. Né, que foi uma experiência assim, bastante enriquecedora, muito importante também. E da Aon eu fui para a Swiss Re, onde eu estou até agora. Que legal. Né, e sempre na área de patrimonial. Você começou no seguro antes mesmo até de se formar, né? Antes mesmo até de ir para a faculdade. Isso é um item assim, bem interessante. Né? Eu sempre tive vontade de estudar engenharia. Era uma veia já que a gente já tinha esse tipo de direcionamento. Então, eu vi oportunidade dentro da área de patrimonial, inclusive, de aliar esse tipo de situação. De poder estudar alguma coisa que eu queria, que no caso era engenharia, trabalhando durante o dia e fazendo a faculdade à noite. Né? Então, eu consegui aliar isso e, com isso, foi tendo essas oportunidades de movimentação de algumas companhias, alguns cargos melhores, etc., né? Até poder ter uma oportunidade de assumir uma área. E isso foi, na época, na Yasuda.
né? E dali para frente, aí eu sempre estou na gestão de determinadas áreas, né? Seja a área de produto, seja a área de subscrição, e a gente vai caminhando dessa forma. Legal, Hermes. Não, não. Então, só colocando um parênteses aí também, né? Uma pergunta, mas sempre voltado para na engenharia, desculpa, em seguro patrimonial. Eu sempre trabalhei na área, lá quando tinha na Real Seguros no começo, ainda nem existiam esses pacotes, né, empresarial e tal. Então, era o seguro específico de incêndio. Eu trabalhava na carteira de incêndio. Né? E na época era considerado até, eles chamavam que o incêndio e o vidro eram os ramos nobres, né? Falavam assim no mercado, enfim. E aí eu tive essa oportunidade, então fui gostando, fui aliando alguma coisa que eu gostava, né? E podia me proporcionar caminhar em paralelo e poder atuar em alguma coisa, talvez não numa fábrica, etc., mas ter contato, acompanhar a inspeção de risco. Então, aplicar alguma coisa assim do próprio curso de engenharia, né? Legal. Eu ainda peguei aquela época, Rodrigo, de que eu tinha colegas assim na faculdade que tinha muita oscilação, né? Da parte de empregos, né? Então, a indústria não pegou muita crise, não era alguma coisa muito estável também, coisa que a gente tinha um certo anseio, né, de ter uma estabilidade, enfim. Então, me proporcionou, dentro do mercado de seguros, eu poder trabalhar com aquilo que eu estava me formando, estava estudando. Então, isso me proporcionou uma certa estabilidade. Eu olhava aqueles meus colegas com muita oscilação, então acho que foi um caminho bom. E no final, acho que vocês também tiveram essas oportunidades de, pelo seguro, conhecer alguns países no mundo, né? Sim. Então, será que na fábrica ia ter esse tipo de oportunidade também? É verdade. Então, acho que abriu portas, assim, de uma forma ímpar, né? Foi muito legal. Eu brinco que os seguros, eles te dão oportunidades que muitas vezes as pessoas ainda não enxergam como um bom mercado de trabalho, né? Sim, sim. Hoje, pelo menos esse ano aqui de 2022, né, eu estou vendo muita oportunidade, assim, e indo já para próprias insurtechs, outras empresas estão movimentando bastante, né, o campo de trabalho. Então, exato. E a gente até conversou num outro vídeo também, que a nossa área de seguros, ela abrange muitas categorias, né, muitas categorias de trabalho, né, desde de médicos, enfermeiras, veterinários, engenheiros, administradores, parte de logística, né? Isso é muito legal. Não, tem um campo fantástico, né? Até nas multinacionais hoje, pelo menos na parte de grandes riscos, só temos as multinacionais, né, atuando, né, no mercado aqui. E os pares, os colegas que ficam nas sedes, principalmente, né, para fazer todo aquele monitoramento de catástrofe natural, etc. Então, tem muito geólogo, né, que faz parte do quadro. Então, é muito amplo mesmo, né? Muito amplo mesmo. É um ramo muito legal, muito interessante. Hermes, queria só iniciar aqui para a gente falar sobre o que é o seguro patrimonial, né? Para quem não sabe, o que faz, o que cobre, o que é isso? Então, o seguro patrimonial, ele tem vários exemplos, né? Nas empresas, eu particularmente nos grandes riscos, a gente lida com grandes empresas, então eu não vou lidar hoje com residencial, mas é algo que eu já lidei, residenciais, condomínios, empresinhas pequenas também. Então, toda seguradora, ela tem, a maioria das seguradoras tem algumas áreas específicas que lidam também com esses tipos de pacotes, tipos de seguros, né? O seguro patrimonial, ele está preocupado em indenizar os clientes, principalmente por conta da principal cobertura, que é o incêndio. Incêndio, queda de raio e explosão. Então, essa é a principal vertente de um seguro de property. Então, seja para sua residência, seja para um condomínio, seja para uma microempresa ou para uma mega empresa, então, sempre a principal cobertura, o que se leva em consideração, são os cenários de perda no sentido de incêndio, raio e explosão. Isso seria a cobertura básica? É a cobertura principal. Tá. É a cobertura principal. Cobertura básica. E roubo, alagamento? São as agregadas, né? Vamos dizer, você pode contratar limites para elas. Entendi. Seja para um alagamento, seja para impacto de veículo, vendaval, roubo de valores, enfim. Então, você tem uma gama de coberturas que passa de 50.
E deixa eu te perguntar, hoje vocês sabem que a gente trabalha no ramo de transporte, né? Hoje o seguro de property, o patrimonial, ele é um seguro obrigatório, igual, por exemplo, no transporte, a parte de responsabilidade civil é obrigatória, né? O transporte nacional também. O property é um seguro ele obrigatório? tem determinação de ter o seguro de incêndio, né? As empresas têm que ter. Tem que ter, né? Que legal. Isso mais focado nas empresas. Hermes, quando a gente fala assim de análise de risco, como é que funciona um beabá para você enxergar um risco e entender se aquilo é bom ou não para você subscrever? Assim, análise de risco, sempre o ideal é a gente ter inspeções, né, de cada empresa que a gente está recebendo uma oferta das corretoras para poder fazer uma cotação e ter a apólice, né, lá na frente. Então, o ideal é sempre ter uma inspeção de risco. Uhum. Então, essa inspeção pode ser de um profissional da própria seguradora ou então um terceirizado, né, que tem os contratos com as companhias e eles vão fazer esse tipo de trabalho para a gente, né? Mas, muitas vezes, a gente não tem, ainda mais com pandemia, né? Uhum. Esses 2 anos, assim, ele brecou de uma certa forma muito importante, né? Esse tipo de trabalho. Então, teve uma parada e todo mundo teve que se reinventar um pouco. Então, muitas empresas construíram questionários específicos. Então, por exemplo, usinas de açúcar e álcool, eles têm certas particularidades diferentes, por exemplo, se eu vou analisar metalúrgicas, né? Então, existe um questionário padrão, normalmente, que as seguradoras trabalham, porém, principalmente motivado pela pandemia, se estruturou alguns questionários específicos, né, para ajudar nessa tomada de informação. Então, ao invés de algumas inspeções físicas, né, presenciais, se disponibilizou relatórios específicos, né, questionários específicos para receber esse tipo de informação. E também inspeções virtuais. Então, nossa, como que seria inspeções virtuais? Você tem 2 tipos, né? Você tem calls, por exemplo, com alguns responsáveis da empresa que está fazendo essa cotação, né? Por exemplo. Então, a gente pode organizar calls. A gente manda algumas questões prévias, né, para poder desenvolver. Não adianta, de repente, eu preciso de tal informação. Você pede no call e fala, poxa, quem é responsável, vai demorar 2 horas, ele não está aqui, está em outra unidade, etc. Mês, então, isso é bem organizado, né? As seguradoras, elas já mandam com uma certa antecedência, se combina essa tomada de informação para no call fazer essa consolidação. Então, é uma das maneiras, né, ter essa conversa. E também, a gente já viu algumas, literalmente, inspeções virtuais, né? Então, certos pontos, olha, eu não preciso andar na planta inteira, mas tal e tal setor eu preciso conhecer. Então, até mesmo com o celular, que hoje em dia é muito prático, né? Então, a pessoa vai e fala, olha, eu quero conhecer tal determinado setor aí da sua empresa. Então, ele vai... naquele momento ele me mostra agora determinado transformador, me mostra algum equipamento, etc. E aí com o vídeo vão interagindo. Então isso já vai ajudando na tomada de informação. E teve uma aceitação boa isso? Teve. Também não tinha muito para onde correr, né? Então acho que foi o modo que todo mundo conseguiu se reinventar e viabilizar. Mas, assim, eu entendo que tem uma diferença entre o presencial e o virtual, né? Completa. E isso acabou impactando, tipo, em termos de sinistro ou alguma coisa? Olha, mais ou o menos. olhar, assim, quando você está presencial, é outro, né? Porque você está interagindo na hora mesmo. Como a gente está fazendo aqui, é diferente, né? Quando você está num call. Então, tem uma certa diferença nesse sentido. O que você vê como reflexo em sinistros é a questão de investimento das companhias, né? das empresas que estão procurando seguro para elas, né? Então, isso sim, isso a gente vê aquela diferença em relação a estão investindo menos por conta da pandemia, porque onde se faturava X, passou a faturar, de repente, 1/3 de X. Então, onde eles vão cortar determinados custos? E aí sobra um pouco para manutenção, enfim, né? Então, com isso, a aceitação começa a ter algum pouco de problema, é natural, né? Aí você vai... Tudo tem reflexo, né, Rodrigo e Rafael? Tudo tem reflexo, porque com isso você acaba majorando talvez uma taxa, uma franquia, determinada cobertura você já fica um pouco mais receoso de conceder.
né? Entendi. Só voltando um pouco na questão da cobertura, é uma dúvida, né? O seguro de patrimonial, ele cobre exatamente, tem essas coberturas de rádio, flex, né? Sim, fogo, a flex. Explosão, raio, essas coisas. Mas ele cobre o que exatamente? Só estrutura? Os bens em si, né? Ah, O principal objetivo dele é a cobertura do prédio, dos maquinismos, das mercadorias, matérias-primas também que tenham, né, as empresas, e também a parte de lucros cessantes, que sofrem o efeito de um dano material, né? Sofrem o efeito de um dano material, seja a empresa explodiu e de alguma forma deixou de fabricar, logo vai deixar de faturar também em determinado percentual, quando não o todo, né? Então, isso tem a cobertura, uma vez contratada, né, tem a possibilidade de ter essa cobertura. Que interessante. Então ele abrange bastante coisa. Armazéns também, ou esse tipo de coisa? Tudo que for estrutural. Você pode fazer o seguro de um armazém, de um condomínio, de uma loja, porto, de uma loja. Vou falar, é um absurdo também. Você pode fazer o seguro de um armazém de explosivos. Nossa, né? Se você achar a seguradora que aceite, tá tudo certo. Né? Mas assim. Aí você chega lá, tem um cara fumando na entrada. Né? Então, são uma série de itens que são muito bem vistos na inspeção de risco. Tá? O olhar é o que você falou, converge de novo para o que você tinha comentado. O olhar de um engenheiro de risco caminhando na planta, você pega um monte de besteira que está sendo feita naquele momento. A lei de Murphy, assim, costuma imperar também, né? Então, você está caminhando, você olha, poxa, olha o que o cara está fazendo ali. Não, vai marcando, né? É natural. E Hermes, você diria que o mercado de property, ele é maduro no sentido de receber as recomendações, às vezes, de uma inspeção e tal, e aplicar aquilo, ou fica aquela discussão? A sua experiência de GR, você está querendo entender um pouquinho no property também, como é que funciona, né? Então, vamos ver se a gente está no 1 a 1 agora aí. Vai muito de empresa para empresa, né? Tem aquelas empresas que gostam mesmo de verdade desse tipo de serviço da seguradora. Eles encaram como um serviço mesmo da seguradora e junta com o seu pessoal de manutenção e etc. para discutir e fazer realmente a implementação. E discutir também com a seguradora. Falar, olha, essa recomendação aqui, assim eu acho que não vai funcionar direito, mas eu proponho de outra forma. Você está me falando para fazer em 1 mês, eu consigo em 3. Não vou conseguir, isso já está planejado para o ano que vem. Então, muitas têm um diálogo, né? Assim como tem uma outra gama também que não dá resposta. Então, aí eu não sei como é que você faz esse paralelo com a área de transporte, né, na área de GR, mas no property também tem isso, tá? Então, não dá para ser nem 100% para um lado nem para o outro. Então, tem muitas que são bem sérias e acompanham, consideram bastante as recomendações e de fato como um serviço, né? Não só como uma exigência de um cara chato de uma seguradora, entendeu? Mas tem outras que arquivam. Né? E aí, quando chega na hora da renovação, muitas vezes vai tentar ainda pleitear um desconto, vai fazer aquele leilão, tudo mais, que é também tomada de preço, né? Uma cotação, é normal. Só que hoje em dia já tem a gente está passando no property aquela temporada de um hard market. Né? Então, já tem aí indo para 2 anos. Me dá a impressão que 2022 deve ficar também nessa toada do hard market. E aí você vê um movimento muito forte de taxas, franquias subindo, falta de capacidade no mercado, de acordo com o tipo de ocupação. Né? Então, tem empresas que estão perigando ficar sem seguro, sim. Até fazendo esse paralelo com o transporte, no transporte a gente tem 2 cenários. O cenário onde aquilo vira obrigação, a gente coloca aquela regra determinada em apólice, se ele não cumprir, a gente simplesmente não paga. Que eu não sei se isso funciona no property. Então, eu já ouvi falar, eu estou entrevistando o Rafael. Mas esse é bom. Eu já ouvi falar nesse sentido também, né? Não é o meu dia a dia no transporte, mas que tem essas regras bem claras que não cumpriu, não vai pagar, né? Nas recomendações no property, tem algumas empresas, a gente já colocando alguma coisa nesse sentido. É uma questão de semântica, às vezes, né? Onde está a recomendação, você coloca a exigência. Então, aí já dá um peso um pouquinho maior. Né? Mas eu acho que não chega nesse ponto ainda que você está vislumbrando no transporte. Agora, quando vai para armazém, quando vai para operador portuário, por exemplo, aí a gente trata mais como recomendação e tem que ficar fazendo follow-up. Exato. E às vezes nunca ninguém te responde. Então, aí cai no lugar comum, né? Então, até 2 anos atrás, né, antes da pandemia,
Se o hard market foi motivado ou potencializado pela pandemia, então é uma dúvida, né? Mas acho que foi potencializado. Mas até 2 anos atrás, tinha um movimento muito forte de competição por preço. E você tinha que rasgar cada vez mais, né? Dar um desconto. Então, agora, esses 2 anos, acho que o mercado ele incorporou um pouco mais. Ficou mais sério, vamos dizer assim, né? Com as recomendações, se aquele risco é difícil e ele não fez nada e não investiu, então todo mundo retrai em questão de conceder capacidade. Né? É um movimento muito assim. Então a gente já está vendo companhias grandes ficarem sem seguro justamente porque não se planejaram e não implementaram certas recomendações, não fizeram melhorias. Então, assim, transferir basicamente a sua manutenção e os seus riscos tudo para a seguradora que ela paga, aí já... Tem muito pula-pula, assim, não comprei recomendação, você vai me cobrar no ano que vem e eu Tem pulo outra pra seguradora que faz, Tem muito isso no Prazer, property? nossos mercados acho que são muito parecidos. Né? Tinha sim, a gente vê muito isso, principalmente no segmento mais de médio. Tá. Né? Grandes riscos, isso já parou um pouco. Já teve no passado com guerra de preços e etc. Então já teve sim. Você está me exigindo que eu cumpra, mas pro outro ele é um novo entrante, ele é um novo entrante, ele ainda vai ver tudo, então vou com ele me faz um melhor preço e ainda empurro mais um ano, né? Isso ocorre, mas eu acho que nos grandes riscos hoje já caiu muito isso, até pela tomada de capacidade que a gente vê no mercado, a disponibilização, né, de capacidade pelas seguradoras, o pessoal está vendo com outros olhos. No segmento de médio mercado para baixo e de SME, né, que são a parte de pequenas empresas, eu acho que tem mais, porque você tem cotações online, né, toda hora tem um novo entrante, então acho que esse pula-pula que você comentou, acho que tem mais possibilidade de acontecer. Entendi. Ô, Aramis, entrando mais ou menos nesse assunto que você pegou, na sua opinião, assim, o que você acha? Você acha que indo na questão da tecnologia, as coisas estão avançando, a gente está indo para o mercado mais maduro, você acha que o seguro de property ainda é dependente muito ainda, assim, de pessoas, na sua visão, ou a tecnologia está trazendo mais benefícios para você, para o substituto para tomada de decisão no property, né? O transporte eu sei como funciona, mas como que no property, na tua visão, hoje em dia, se eu for comparar com... Vou falar... Só para não ir lá atrás muito, eu vou falar de 10 anos. Vai. Então, 10 anos atrás para cá, as companhias já ficaram muito mais enxutas. Né? Seja com terceirizações, seja com os processos que melhoraram, ficaram mais tecnológicos, enfim, mais automatizados. Né? Então, isso já permitiu que as companhias passassem a ter as suas atividades mais direcionadas com parte de tecnologia. Né? Eu acho que tem uma tendência forte do subscritor ele sumir, eu acho difícil, mas absorver um outro tipo de olhar para a subscrição. Hoje em dia já está sendo utilizado bastante recursos de inteligência artificial. Né? Inclusive, tem companhias que hoje já fazem uma classificação, por exemplo, na entrada, né, dos pedidos de cotação, já se pontua, por exemplo, aquele corretor sempre demandou e nunca fechou nada aqui dentro. Então, já existe um ranqueamento e aí, por que se vai envidar esforços naquele submission, né? Naquele pedido de cotação? Então, isso já é uma atividade de um robô, por exemplo. Perfeito. E daí para frente já vai triando, vai consolidando esforços da área em algo que tem mais probabilidade de frutificar. Né? Então, acho que isso já é um começo, né? Outras possibilidades aí, as próprias inspeções. Hoje você não necessariamente precisa realmente mandar o engenheiro. A gente já, com isso das inspeções virtuais, já foi dando alguns insights para as seguradoras, né, como um todo. E você tem alguns softwares muito bem desenvolvidos, você consegue mapear, seja pelo Google, seja com o próprio drones, né? Você consegue fazer alguns tipos de mapeamento, parte de alagamento também, né? Parte de catástrofe. Então, assim, eu acho que a tecnologia está aí. Inteligência artificial vai ganhar cada vez mais corpo, né? E a tarefa do subscritor, ele vai ter que se especializar um pouco mais em análise de dados. Eu acho que esse é um caminho muito forte. Boa. Concordo. E assim, pegando um pouco nessa questão de tipos de sinistro, que você falou do alagamento, da tecnologia entrar para você fazer esse monitoramento,
A gente conversando até num episódio ali com o Álvaro, da parte de engenharia, eles têm muita exposição de NetCat, catástrofes naturais, né? No Property também é a mesma coisa? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Entendi. É a mesma coisa até porque se esse terreno aqui ele está fazendo uma determinada construção, imagina quando ele deu o ok, essa construção deixou de ser uma obra e passou a ser realmente operacional. Então, entregou uma fábrica uma fábrica metalúrgica, ou entregou um determinado prédio, enfim. Então, ele passa a ser um risco operacional. Né? Aí cai no seguro patrimonial, né? Deixa de ser seguro de engenharia, então faz essa transição para o seguro patrimonial. É muito natural, inclusive, não lembro se o Álvaro falou, mas é muito natural ter essa transição normalmente na mesma seguradora, para evitar certos gaps de cobertura e algum determinado sinistro que fica na zona cinzenta, a seguradora de engenharia empurrar para a do patrimonial e a do patrimonial querer empurrar para a da engenharia. Então, por isso, normalmente a transição é feita na mesma seguradora. Até fica a dica aí, pessoal. Cross-selling forte, né? Não, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. É assim como você tem o RC de obras, aí você tem o RC do patrimonial também. Então, é o melhor dos mundos fazer. Lógico que aí vai ter aceitação, determinado... De repente, aquela obra... como obra, é muito bem aceita no engenharia. Quando dá o ok e ele passa a ser uma operação de fato, esse tipo de operação já a companhia não tem apetite, entendeu? Então, e aí vai ter sua cotação, tem seu prêmio, tem que ver no mercado, né, como que vai funcionar. Mas, por teoria, o ideal é que você faça a transição na mesma seguradora. E aí, voltando, né, à tua questão do NetCat. Então, no engenharia, vai ser feito esse mapeamento de determinado local, se ele é exposto ao alagamento, se ele é exposto a vendavais, queimado em zona rural, por exemplo, né, que a gente sofreu bastante aí nas últimas temporadas. Sim. Isso vale para a obra, isso vale quando a obra deixar de ser uma obra e for de fato ali um edifício, uma instalação operacional. Então, aquela região é a mesma. Então, se foi mapeada como uma zona de alagamento enquanto estava em obra, quando está em operação, está na mesma zona de alagamento. Aí o que pode acontecer é independente da área em si, a área geográfica estar numa zona de alagamento, de repente essa obra ela proporciona que as suas instalações estejam, por exemplo, a 30 metros de altura do rio, uma bela de uma distância também, né? Então você tem uma cota que aí já fala, você está numa zona de alagamento forte? Sim. Quais os seus protecionais para alagamento? A cota, por exemplo, onde ele tem as instalações de fato. Então, apesar de eu estar muito próximo do rio, tem que subir 30 metros, né? Colocando um valor hipotético, né? Mas tem que subir 30 metros para afetar meu maquinário. Então, aí eu já tenho um salvaguarda isso, né? Isso quem faz a análise, por exemplo, é o subscritor ou é um inspetor que vai ver? Essa questão do rio, da altura? Dois. Se eu tive a oportunidade de mandar um inspetor, eu confio que ele vá olhar esse tipo de coisa, porque é normal, né? Para ele olhar também as exposições, a rotina. Vai olhar as exposições não só para incêndio, como para explosão, mas também a de catástrofe natural. E em loco é sempre diferente, né? Você vai conversar com algumas pessoas da planta, alguém vai te contar que já aconteceu uma coisa no passado, né? Isso é muito importante. Mas o subscritor, ele também, hoje, as seguradoras, como a gente conversou, né, são todas multinacionais, a maioria usa softwares específicos para análise de NetCat. Então, eu consigo ver a distância, a gente mede isso, né, com softwares que a gente utiliza. A gente consegue medir a distância do risco para um rio que esteja próximo, a elevação de terreno, né? A zona que ele tá situado, se é uma zona de alagamento com muita recorrência, né? Uma recorrência de cada 50 anos, a cada 1000 anos, a cada 100 anos. Então, isso impacta, inclusive, no preço, né? E na tomada de decisão do subscritor, se ele vai dar aquele tipo de cobertura ou não. E se vai dar, a que preço, a que condição. E quando você pega uma propriedade nova, assim, que acabou de terminar a construção, é normal você analisar algo do engenharia também? É normal. É normal, Vocês ajuda. têm essas trocas? Ajuda. Legal. Ajuda bastante. Já é uma informação a mais, né? Sim. Tem, e você já percebe principalmente o método construtivo. No Brasil, como a gente não tem eventos... Temos eventos de catástrofe natural, mas não é terremoto, né? Esse é o principal, né? Terremoto lá fora, nas zonas que tem esse tipo de exposição, aspecto construtivo é fundamental.
Então, na obra, você já consegue ter esse tipo de informação. Se eu tenho o seguro da obra, já tenho o relatório de enquanto a obra estava sendo feita, né? Você tem relatórios periódicos enquanto a obra está sendo feita. Já no seguro patrimonial, você tem o dela já em operação, ou já no start de operação. Então, mas a troca de informação é muito válida, sim. Inclusive para o RC é importante. Né? Bom também. E que legal. Então, assim, praticamente o subscritor, né, de property, ele tem que estar antenado em muitas outras coisas, né? Não somente naquilo, no objeto em si, na parte fixa, né? Mas o entorno também, né? O entorno, ele tem, por exemplo, dentro da carteira... Legal. A carteira de lucros cessantes, né? Mas são coberturas adicionais que você tem no próprio. Já foi ramos específicos, tá? Então tá tudo no mesmo pacote hoje. O lucro cessantes tem algumas coberturas interessantes também que não dependem, por exemplo, de um gatilho do dano material na tua planta. Então, de repente, você deixa de produzir porque o botário, por exemplo, é meu fornecedor. Tá? Então, eu não tive incêndio, não tive alagamento, não tive explosão nenhuma. Nada afetou minha planta. Só que de tudo que eu produzo, ele pode ser o único fornecedor do mercado que me dá determinado componente. Explodiu a planta dele, como é que eu fico? Verdade. Entendeu? Então, existe um tipo de cobertura para isso dentro do seguro patrimonial também, que é a parte que a gente fala, a extensão a fornecedores ou compradores, né? O lucro cessantes é o CBI, né? Contingency Business Interruption. Então, isso tem uma possibilidade de cobertura. Mas aí você faz a análise dos fornecedores tal qual... E é por isso que, via de regra, a gente pede qual a relação. Então, você tem também fornecedores ou compradores especificados e os não especificados. Então, com os especificados, a gente consegue chegar nesse nível de detalhe. E aí você vai pegar, por exemplo, que nem a gente fala do material crítico, por exemplo, no DSU. Provavelmente deve ter lá a lista de fornecedores críticos. O ideal, sim. É o ideal, né? Nem sempre vem de todo mundo, de todas as empresas. Sim, nem sempre vem a relação, tá? Então você tem que administrar e fazer da melhor forma. Mas ideal, sim, um questionário. E muitas vezes, isso na carreira a gente vai vendo de uma forma muito consolidada, né? Muitas vezes a pessoa do segurado, ele te coloca em ordem de priorização o quanto que ele compra de cada fornecedor em moeda. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do parafuso. De repente, eu gasto muito com um determinado parafuso. Então, você é o meu maior fornecedor porque eu compro muito em reais, eu compro muito em parafuso de você. Só que determinado componente, esses parafusos que eu estou falando aqui, pode ser algo que eu encontro na esquina. Eu posso encontrar N fornecedores. Então, se acontecer uma explosão na tua instalação, não vai me afetar tanto. Agora, eu posso comprar pouco em reais, né, de determinado componente, por exemplo, do Rodrigo, só que ele é o único cara que fabrica aquilo. Entendi. E aí, como é que eu fico? Ou o outro está lá na África, está na Ásia, enfim, onde que está. Então, até para eu conseguir repor, eu vou ter muito mais dificuldade com um percentual que eu compro da carteira de compras, né? O percentual pode ser baixo, mas a importância dele é muito maior. E normalmente o pessoal das empresas, eles não enxergam muito isso. Então, aí vale o contato, o serviço de um corretor especializado, né? Ou um contato com os subscritores das seguradoras, até com a área comercial também. Então, para ter uma orientação de ter uma solução adequada para o que ele precisa, né? Porque nosso mercado é assim, quando que você vai utilizar de fato o seguro? Na dor. Na dor. E aí você vai descobrir que tem esses gaps, né? Então é importante. Verdade. E Hermes, assim, em comparação, assim, a gente tá falando também de um mercado maduro e o property tá caminhando também para isso, com as coisas acertando. Os clausulados do patrimonial, assim, por exemplo, as coberturas, elas são, não sei se você tem esse comparativo, mas ele é diferente do exterior, de outros mercados muito mais maduros que o nosso? Porque, assim, eu falo que no transporte ainda a gente usa uma coisa bem padronizada, né? O property é assim? Já foi muito descolado. Acho que nos grandes riscos agora já está convergindo um pouco mais, né? Já está convergindo um pouco mais a questão de ter clausulados um pouco mais similares, né? Principalmente que nos grandes riscos você tem duas modalidades. Você tem riscos nomeados, você nomeia efetivamente cada um
das coberturas que você quer. Quer dizer, tem alagamento, você precisa contratar aquele limite de alagamento. Se não contratou e não especificou um limite, você não vai ter direito a nada no sinistro. E tem também o carro-chefe, vamos chamar assim, a apólice de riscos operacionais, que muito de forma resumida, cobre tudo que não tiver excluído. Então, dentro daquele limite maior, é 1 bilhão de limite que tem, se não tem uma exclusão para alagamento, então está coberto. Eu não preciso ainda ter uma especificação de determinado sublimite. Então, tem várias regras, né? Mas, na questão de estar mais espelhado, acho que o All Risks, ele espelha um pouco mais o que você tem lá fora, né? E clausulado, 2021, a SUSEP botou todo mundo para trabalhar bastante, né, em relação a clausulados, né? E ela soltou, na verdade, o CNSP, mas soltou a Circular 407, onde deu uma liberdade muito grande, né, para as seguradoras descolar muito assim, o clausulado. Então, hoje eu posso ter N produtos, posso ter alguma coisa muito mais tailor-made, né, muito mais sob medida do que já teve no passado. Até alguns anos atrás aí eram muito padronizados, né, os clausulados. E aí o divisor de águas, assim, para você ganhar uma conta, acaba sendo preço, acaba sendo algum tipo de serviço que você agrega, né? Mas aí virava realmente aquela guerra de preços. Hoje, de repente, você consegue sim ganhar algumas contas porque o teu clausulado é melhor. E com essa Circular 407, a tendência é que isso ganhe mais corpo. Legal. E Hermes, eu vejo assim no property é muito... E aí, se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas eu vejo que o trabalho do Coseguro, e até pode explicar o que é o Coseguro pra galera, é muito mais comum do que em ramos como o nosso, até pelos grandes riscos, né, na tua carteira. Eu acho que até pelo tamanho, assim, os limites necessários, né? Não conheço, de novo, a gente está um entrevistando o outro aqui, né? Isso é ótimo, tô adorando. Tô adorando. Sim, porque muitas vezes no property a gente está tratando de limites, por exemplo, de 1,5 bilhão de reais numa apólice, né, para determinada empresa. E os contratos das seguradoras, seus contratos automáticos, giram aí em média entre 200 e 400 milhões de reais, mais ou menos. Às vezes alguma com 500, outra com 150, enfim, mas em média entre 200 e 400 milhões. Isso não quer dizer que a seguradora também, em um risco só, ela vai aportar aquele contrato inteiro. Tudo que está no automático. Né? Então, de repente, eu até posso, esse risco cabe para o meu contrato? Cabe inteiro? Cabe, mas eu quero. Deixa eu ver a inspeção. Deixa eu olhar como é que está esse risco. Não estou tão confortável, mas eu quero entrar. Então, eu entro lá com... Meu contrato é 300, eu entro com 100, eu entro com 150. E isso é um trabalho que o corretor vai ter que efetuar. Né? É um trabalho que cabe ao corretor e, por isso, tem os corretores especializados, né? Também em grandes riscos. E ele vai ter que montar esse quebra-cabeça. A operação de Coseguro, ela existe justamente para diluir a exposição da seguradora, né? Então reduz a tua exposição, o teu potencial de perda nesse sentido, né? de aportar capacidade, e assim como o resseguro também, que é o famoso seguro do seguro, né? Que a gente aprende lá no beabá dos seguros, né? no Segurez, né? Que a gente vai aprendendo, enfim. Mas o Coseguro, ele existe para isso. Talvez no ramo de transporte os limites não sejam tão elevados ou extrapolem tanto os contratos, né, das carteiras de transporte, mas já no patrimonial isso existe muito. E como que funciona para definir assim os players desse Coseguro? O corretor, como você falou, que vai atrás? Normalmente. E tem às vezes segurado que fala, você corretor vai trabalhar só com essas e nessas já se define ali o painel de Coseguro? Ou... Principalmente em concorrência. Em concorrência, muitas vezes vamos lá. Tem N tipos de concorrência, né? Mas as mais comuns. O corretor é dono da conta, não tem concorrência de corretor, então ele distribui o submission para o mercado, recebe as ofertas de capacidade, as cotações, e ele monta de acordo com os interesses dele, ou seja, por reciprocidade com determinada companhia, ou que essa companhia A ela está me dando 50%, mas eu já tive tanto problema com sinistro com ela, que eu prefiro direcionar esse meu outro segurado para uma que seja talvez um pouquinho mais cara, mas que o sinistro funcione redondo. Então, é um feeling que o corretor tem que ter. Ou tem aquele tipo de concorrência que o cliente chama, vocês dois, Rafael e Rodrigo, vocês vão buscar mercado, só que quais são as seguradoras que lidam com grandes riscos aqui no patrimonial? São essas 10?
Legal, ó. Essas 5 fica para você, essas 5 fica para você. E aí você vai fazer as cotações, né, o approach aí com cada uma dessas seguradoras e montar o determinado painel. E no painel de property, pode existir taxas diferentes de cada seguradora e que vai gerar um preço final daquele risco? No cosseguro, normalmente, como é que acontece? Vocês dois estão fazendo, me deram cotações aqui, um me deu 30% de capacidade, o outro 70%, então já está fechado 100%. Mas, de repente, o preço dele é de 1.000, o seu preço é de 500. Então, normalmente, prevalece o preço maior. Ah, entendi. Mas aí é de negociação também, tá? Sim. Mas normalmente prevalece o preço maior. Ou eu, como na empresa que eu trabalho hoje, eu posso receber uma oferta de um corretor, ó, tá aqui a cotação da Botaro Seguros, né? Então ele me dá, eu analiso se eu tô ok com aqueles termos todos, mas de repente eu posso falar, mas em vez de 1.000, eu preciso, para eu entrar, esse prêmio cheio tem que ser 1.200. E aí é negociação. Entendi. Bem por aí. Ô Hermes, voltando nessa questão também que a gente falou agora há pouco, dos valores exorbitantes na parte de property e tal, ela tem uma valorização de ano para ano, de vigência para vigência, ou não? Tipo de indexação? Indexação, como que é aí? Nessa... Isso é muito a critério do cliente, né? Não é a seguradora que ela estipula, é indexado pelo dólar, é indexado pela inflação, etc. Não, isso vem do cliente, que esse sim tem que se preocupar em ter uma real avaliação patrimonial, né, dos bens dele. Para isso tem algumas empresas, inclusive, que fazem, né, esse tipo de serviço de avaliação patrimonial. Não é a seguradora que exige? Avaliação patrimonial, a gente recebe. Ah, vocês recebem. A gente recebe. E isso vai ter um determinado impacto na questão na hora de um sinistro, né? Por quê? Porque qual é a base de tarifação do seguro patrimonial? É o valor em risco, é o valor dos bens que ele tem. Quanto vale aqui? Quanto vale toda a instalação dele, os prédios, os maquinismos, toda a parte de mercadoria, enfim. Então, eu estou cobrando em cima daquilo. Chega na hora de um sinistro, eu vejo que, e se faz uma determinada avaliação, né, na hora de um sinistro, a gente vê que o valor em risco correto que ele tinha lá era 100 milhões, mas ele me declarou 50 no início da pólice. Então, eu falo, aí eu deixei de cobrar pelo que realmente estava exposto. Né? E aí, isso, independente da seguradora, todos têm a chamada cláusula de rateio. Então, vai penalizar o segurado nessa diferença. Porque, afinal, qual que é a lógica? Você me pagou, eu te cobrei em cima de 50, agora eu estou descobrindo que vale 100. Então, você também não vai receber, não vou te pagar 100. Sim. Né? Então, tem um pouco disso, né? De uma forma muito simplista. Né? Até se a perda foi parcial, divide também a perda parcial. Se teve perda de 30, vai 15 para cada um nessa proporção. Por isso que sendo muito simplista, né, dessa maneira, né, mas toda a apólice de seguro patrimonial ela tem essa cláusula até para se proteger, né? Isso é importante. E Hermes, nessa cláusula aí, na questão, eu não sei se teve isso naquela época que os imóveis subiu muito de valor. Essa valorização pode afetar também? Se teve algum tipo de problema já por isso também? Mas aí é oscilação por mercado, né? Isso. Isso não afeta. Não, porque aí qual que é o objetivo do seguro? É repor o bem no estado que ele estava imediatamente antes do sinistro. E o objetivo, a boa-fé, né, do seguro é você não obter lucro. Perfeito. Né? Então, é repor o bem. Eu acho que as analogias que a gente tem muitas vezes usa, né, com os corretores, com os clientes também, eu gosto de fazer muita analogia com o automóvel. Né? Então, assim, quando você bateu o carro, mas não foi uma perda total, então você passa para a seguradora, vai lá na oficina, a seguradora vai te reembolsar, tira a franquia, mas vai te reembolsar o conserto. Então você leva, o que você recebeu de volta? Você recebeu o seu veículo reparado. Perfeito. Então ela te repôs, ela te pagou para consertar, mas você voltou a ter o teu bem naquele estado que estava antes do sinistro. Com prédio, com maquinismo, é a mesma coisa. Essa é a ideia. Então, não ter o lucro, né, com indenização de seguro. E aí, se tivesse uma valorização, hoje meu prédio aqui tá numa determinada região, amanhã, tá passando o metrô aqui, valorizou, mas valorizou de forma da especulação imobiliária, né? Não que aquele material para reconstruir ficou mais caro. Não é isso, né? Entendeu? Porque você vai devolver... Entendi. Entendeu? Perfeito. A seguradora poderia muito bem optar por... Não vou te pagar então uma indenização aqui que
explodiu porque quis também. Não, eu vou reconstruir para você. Então, eu vou fazer a reconstrução dele. Está aqui o teu prédio de novo, olha lá, pode usar. Entendi. Assim, sendo, de novo, muito simplista, mas acho que essas analogias com o automóvel, elas ajudam bastante. Muito. Né? Entendi. E o mercado de property, assim, de seguro patrimonial, a gente tem, por exemplo, o transporte tem 20 e poucas seguradoras. Tem apetite para todas as seguradoras hoje do mercado a entrar nesse tipo de produto? Tem as especializadas, né? Assim como hoje sou um profissional, trabalho na Swiss Re, né? Na área de seguro direto. Por exemplo, a gente não atua em umas áreas menores, vamos chamar assim, de residencial, de seguro muito massificado, né? Isso não é o objetivo da empresa. Ela gosta dos grandes riscos, assim como tem outras seguradoras que têm essa vertente, né? Tem outras seguradoras também que não atuam nos grandes riscos, atuam na área só de seguros financeiros, né? São mais especializadas e assim por diante. Então, hoje em dia, vou arredondar um número aí para umas 20, mais ou menos, que transitam nessa área de seguros patrimoniais na parte de grandes riscos. E às vezes a gente é parceiro, às vezes é concorrente, né, por causa dos co-seguros, né? Então, às vezes a gente é parceiro, às vezes a gente é concorrente. E cada uma tem um pouco de diferença nos seus apetites, né? Eu posso ter um determinado apetite, para mim, posso ter um apetite bom para geração de energia eólica, por exemplo. Já a companhia X, que está do meu lado, não faz nenhum tipo de geração de energia. Isso são dos guidelines, né, das seguradoras, das matrizes, né? As matrizes lá fora. Até a gente conversou bastante com o Paulo lá no episódio 2 lá, sobre as novas entrantes nos seguros agrícolas, né? E até fiz uma pergunta para ele que eu queria repetir para você. Esses novos entrantes, tem muita gente que vem brincar e me arrependi e sai fora? Ou são tradicionais mesmo, geralmente, os que estão aí? Tem de tudo, né? Mas tem sim, tem aquelas novas entrantes. A conta sempre vem, né? Então, se você entra para ganhar mercado, via de regra vai ter que ser no preço. Só que você tem que ter estômago para aguentar as pancadas, né? E você falou do agro, né? Principalmente esse ano aí que passou, foi bem pesado, né? Acho que o mercado inteiro, né, tomou bastante prejuízo. Mas assim, acho que em todos os ramos, né? No patrimonial não é diferente. Quando chega uma nova entrante, vem, rasga, aceita aqueles riscos que ninguém estava aceitando, né? Para poder fazer um colchão junto com um determinado corretor, virar um belo de um parceiro para o corretor, porque está pegando aqueles riscos difíceis, etc. Mas se não precificar direito, não tem segredo, né? A conta vem. Então, essa é a diferença para algumas companhias aí que estão aí há mais de 100 anos, né? Então, aquelas novas entrantes, de repente, chegaram, começaram, já tem uma retração na carteira, fecha a torneira, o contrato de resseguro às vezes não é renovado nas mesmas bases, né? Tem certas restrições por parte dos seus resseguradores, né? Então, assim, tem aquelas que abrem muito a torneira, depois tem que fechar e vai administrando, mas tem que ter cuidado. Às vezes perde a mão, né? Até quando eu fiz a pós, o professor falou para mim, Rafael, não tem nada de errado assim. São estratégias. Às vezes você pode entrar gastando dinheiro comprando na seguradora, ou gastando dinheiro indenizando, trazendo novos clientes. O problema é quando você perde a mão com isso. Pois né? E seguradoras, via de regras multilinhas, né? Então, de repente, ela está ciente. Olha, eu vou começar agora no seguro patrimonial. Para começar a ganhar mercado, o que você precisa fazer? Tem que ser mais agressivo, em geral. Tem que ser mais agressivo, seja no apetite, seja nos preços, tal. Tá bom, você vai ser mais agressivo. Quem que me garante se... Eu já entro sabendo que eu vou ter algum tipo de perda complicada. Então, como eu sou uma seguradora multilinha, eu tenho aquelas outras 2, 3, 4 linhas de negócio que podem me dar um colchão e suportar essa nova que está entrando e vai patinar. Entendeu? Então, é muito da estratégia. Agora, se ela for de uma linha única, é bem arriscado. É o famoso todos os ovos na mesma cesta, né? Então, tem que sabendo diversificar, aí tem que saber o que a matriz, né, tá com esse projeto de expansão ou não, né, em determinado país, mas sim. Legal, que legal. Mas eu queria partir agora para o seu outro lado aqui, profissional, aqui também, nessa parte aqui. Legal. Eu achei bem legal aqui. Outro dia a gente estava discutindo também, né, que a gente tem pouca
pouca literatura no nosso mercado, né, de seguros e tal. Então, o intuito também do Insurecast é um pouco divulgar também, tentar contribuir também meio que socialmente para o nosso mercado. E eu vi que você também fez isso, né? Puta, é verdade. Através de um livro aqui, Seguro Patrimonial, Grandes Riscos, Princípios Básicos. Queria saber como é que... Editora Roncará, o pessoal comprar lá. Ah, boa. Boa. Você quer ajudar a cobrir os custos, né? Tá certo, é isso aí. E aí eu queria entrar mais nesse seu lado aqui. Como que foi escrever um livro? Eu tenho uma curiosidade enorme, cara, porque não deve ser fácil, né? Não, foi um projeto que eu falo que eu desengavetei, né? Já tinha uma ideia, assim... Não vou botar a culpa na pandemia, não. Nossa, com a pandemia, acabei... Né? Não, já tinha uma ideia de fazer alguma coisa assim. Aí, principalmente em 2021, aí eu tive um pouco mais de alguns insights, conversar com alguns amigos. A gente sempre tem, né? Aquele grupo seleto, né? Alguns gurus, né? Todo mundo tem. Você agradeceu aí no primeiro programa também, você falou, né? Então, todo mundo tem alguns gurus aí que a gente é muito grato, né? No mercado. Então, eu conversei com alguns e eu fiz uma pesquisa. Pesquisei bastante justamente nesse ponto. Falei, caramba, né? A gente vê alguns livros ou de fora, ou muito específico. Você começa a buscar a literatura de seguros no Brasil, você vê muito com viés jurídico. Vários. Uma biblioteca boa mesmo, mas muito com viés jurídico. Né? E que não é aquele nosso dia a dia da subscrição, para você passar conhecimento para o teu colega, né? Que está iniciando na subscrição, enfim. Então eu pesquisei que tinha a falta, né? Havia uma falta desse tipo de literatura. Falei, pô, legal, então já sei uma área para colocar. E eu comecei a conversar com um ou dois gurus aí do mercado e falei, caramba, né? Mas será que eu faço alguma coisa assim já no básico ou vou para alguma coisa um pouco mais avançada? E ficou muito claro para mim, Hermes, não tem o básico. Uma literatura para o básico. E isso vai ser muito importante você colocar. Falei, caramba, isso é bastante importante. Eu já tinha um bom material, assim, seja meu mesmo, né, de conhecimento e tal, e eu fui compilando, né, o material que eu tinha e pesquisando bastante para fazer um trabalho com começo, meio e fim, né? Então, acho que isso foi uma oportunidade boa, foi um insight que eu consegui transformar num projeto, ir atrás do que precisava ir. Conversei com alguns colegas, assim... porque, como eu falei no início, né? Se eu que fui um garoto que começou com 16 anos, né? Não sabia nada de nada, igual o colega aqui outro dia, o que é prêmio, o que é franquia, mas ninguém precisou, eu não fui buscar prêmio líquido para ninguém, não, tá? Vou deixar claro aqui, né? Tão pouco a régua de medici nisso, tá? Não fui, não tinha esse tipo, os praticantes eram meio que blindados nesse sentido, é quase que um trainee lá naquela época, era legal. Mas então, você fez muita gente buscar para você, né? Eu vou pular essa parte. Né? Então, assim, e aí o que me faltou? Essa foi a pergunta que eu fiz para alguns colegas. Assim, o que te faltou quando você começou? Porque muitos foi da mesma forma que eu. Né? Então, aquele conhecimento de, tá a tarifa, lê aí, o colega te passando, você não entendeu, aí chega, alguns sabem explicar, outros não. Né? E você vai um pouquinho mais de profundidade na pergunta, a pessoa já rateia, né? Então, e isso faltou. E não foi só para mim, faltou para alguns outros colegas. Eu falei, então tá bom, tá convergindo. Um já me falou que não tem o básico, o outro também, como eu, também faltou esse tipo de literatura. Hoje já não falta mais. Boa, então, que legal. Já foi eu procurei fazer mesmo, e de verdade, a gente sabe que a ideia aqui, ela é de contribuição. Então, da mesma forma que vocês têm um programa agora aqui de vocês e que está, de novo, baita de uma iniciativa legal, o alcance que está tendo, assim, e o sucesso também, é óbvio, né? São coisas que vocês estão plantando e estão conquistando. Agora, com um livro, eu acho que tem uma literatura ali. É uma literatura de princípios básicos? Sim. É o que eu comento já na orelha do livro, enfim, tudo. É para o novo entrante, o que está me faltando? Eu sou de RC, agora me colocaram na área de property, estou perdido, sabe? Onde que eu vou me apoiar um pouco para ter um pouco mais de base conceitual e começar a poder questionar, né? Que eu acho que é muito importante isso, né? Não é só aceitar o que vem dali, tem que questionar. Perfeito. Né? Então,
tá aí um material, eu fiz de muito boa vontade, na verdade, para ter uma contribuição minha para o mercado. Já ouviram falar daquela expressão assim, sabe? Um pouco de dívida com o passado, né? Então, então tá pesando aqui, né? Não, eu acho que é legal você poder contribuir, deixar um legado, tudo. Pô, já estou aí 30 anos também no mercado, né? Então, comecei moleque, é algo que me faltou. Não tinha, até hoje, ó, de 30 anos para cá, não tinha um livro básico. Concordo. Né? O que teria? Uma apostila de uma das escolas, né, de seguros, ok, mas para isso é a apostila da escola, você tem que fazer um curso, enfim. Então aqui está à disposição. Né? Boa. Muito legal. E isso vem um pouquinho da sua veia acadêmica? Tem sim. Legal. Tem porque, inclusive, do material que eu tinha, era material das minhas notas de aula, que eu fui professor lá no Mackenzie, né? Vou falar o nome aqui também, não tem problema nenhum. Não. Endosso as palavras aqui dos amigos, né? Também todos os comentários que a gente está fazendo aqui é de responsabilidade de cada um também, da mesma forma no livro, né? Mas sim, eu dava aula de seguros, né? Ramos elementares na pós-graduação do Mackenzie. Né? Então, é um negócio que eu gosto de fazer, eu tenho, assim, gosto de fazer, principalmente porque quando você está procurando ensinar, eu acho que mais você aprende, né, do que realmente está colocando para as demais pessoas. Te força muito, né, a aprender. E as discussões que acaba tendo na hora aí com os alunos, enfim. Então, te força a estar cada vez mais antenado. É um negócio que eu gosto bastante, acho que eu tenho uma veia boa para isso também e os resultados estão aí, né? Então, é um material que me ajudou também a consolidar para a parte conceitual do livro, né? Legal. E você sabe que quando a gente trabalhava junto, acabava conversando ali com as pessoas que trabalhavam com você. Ah, tá bom. Né? E isso sempre, né, já a gente conversava também. Sim. Isso sempre bastidores, foi uma... né? Bastidores. Mas isso sempre foi uma coisa que falavam muito bem, assim, de você, sabe, o Hermes? Ah, não, ele explica, é outra pegada, assim. Quando ele vem te falar, putz, você entende, você entra no meio. Pô, a galera te elogiava, e não só lá, como no mercado. Quando eu comentei com alguns amigos, pô, vou falar com o Hermes. Nossa, o Hermes, pô, bacana. Chama ele de lindo também. Não, chefe lindo é o outro. Não sou teu chefe, tá um pouco lindo. Vamos lá. Na verdade, eu não vou falar isso, não. Vou ler aqui as perguntas. Ah, já tem perguntas? Olha só. Rede social é um negócio, né? E, inclusive, uma foi em relação a isso. Porque o apelido é Papa. Não sei se eu posso te perguntar isso, Hermes. Mas veio do Francesco. O Francesco? Mente. O Francesco, né? Um abraço aí pro Francesco também. Francesco, um abraço. Já trabalhamos em quantas? 3 empresas juntos aí ao mesmo tempo, assim, foi interessante, né? Cara, não, até nas experiências aí não é nem papa, tá? O pessoal costumava falar, pô, cadê o papá, tal. Por quê? Tinha um colega argentino que chamava todo mundo de papá, então não é só comigo não, tá? Então aí começava essas brincadeiras, aí, papá, me diz um negócio, papá, não sei o que, mas é pra todo mundo. Você lembra do argentino? Lembro. Então é isso. Um abraço aos argentinos também aqui, né? Grande abraço. E o Gui que trabalhou com a gente mandou uma pergunta aqui, lucro cessante sem dano material. Como funciona? Não funciona. Boa. Boa. O Lucas Santos aí, aproveitando a pergunta do Gui, pro Gui tem que ser um abração, né? Tem que ser, cara. Tem que ser um abração. Um dos maiores gestores do mercado, né? É o maior que eu já conheci. 2 metros de altura. O Gui, carinhosamente também chamado de Guizinho, né? Né? O Lucas Santos sem dano material, via de regra não. No Brasil, acho que isso está muito bem estabelecido. Com essa onda da pandemia, como os clausulados lá fora deixavam, não vou dizer, mais obscuros, né? Então ficava meio que no ar, ou seja, tinha brecha para se pagar. Então não teve dano material, mas precisou dar lockdown, etc. Tal, deixei de faturar, conseguiram receber indenizações de seguro. Só que nos clausulados do Brasil, isso é muito fechado. Então eu tive que fazer um trabalho na seguradora, um monte de gente teve que fazer trabalho na seguradora sobre, as apólices estão expostas a ter esse tipo de perdas, né? A gente vai ter que pagar lucro cessante. Não, todas são muito bem estabelecidas, seja o empresarial de SME, seja de middle market, seja de grandes riscos, sempre lucro cessante somente decorrente de dano material coberto. Né? Então, você tem lá a apólice, o que eu falo coberto? Você tem a tua apólice listada, você cobre incêndio, dano elétrico e vendaval. Você teve dano por alagamento. Você contratou? Não. Então você não ganha nem o dano material e nem o lucro cessante decorrente de, né? Com certeza. Então, entendi. Boa. Obrigado, Hermes. Obrigado.
Acho que foi um excelente bate-papo aqui. Eu que agradeço. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu também. Não, o que o Hermes tinha até falado ali, né? Eu acho que além da questão da literatura e tal, com esse programa... Não tô elogiando meu próprio programa, mas assim... Deixa que eu elogio. Não é bom. Tudo bem, mas assim, é que a gente Dei conversa... o like. Boa. A gente conversa com pessoas tão interessantes de ramos diversos que eu tô aprendendo bastante aqui. Tô aprendendo bastante. Eu brinco que isso aqui vai ser minha pós-graduação em seguros. E não? Porque a ideia é justamente isso, trazer gente diferente de outros ramos, até pra gente que não é, por exemplo, do ramo de property, perguntar coisas que quem não conhece perguntaria. Mas acho que esse é o objetivo, né? E vocês estão com um fórum aqui, dá uma amplitude muito grande para vocês. Assim, com um canal é diferente. Vamos comparar, o livro está muito focado. Um canal você vai poder entrevistar, como você fez a moça do RH, a Maia, né? Pô, com RH, lógico, é interessante para todo mundo. Né? Um seguro de property, pode ser interessante para uma galera. O pessoal de outras linhas fala, não, hoje eu não vou ver, mas vou ver o de engenharia, vou ver o de RC, tudo de transporte, que a veia de vocês foram fundo, né, nas perguntas, óbvio, né? Mas acho que é um fórum assim super legal para vocês abrirem as discussões, muito bacana. Então, de parabéns de novo aí pela iniciativa. Boa, Hermes. Quem quiser achar o teu livro, como é que faz? Pode acessar o site da editora, né, da editora Roncarate, e fazer o contato com a editora para fazer a aquisição. Show de bola. É isso aí. Obrigado. Pessoal, lembrando, isso aqui é um projeto meu e do Rodrigo. Projeto pessoal meu e do Rodrigo. As empresas que a gente trabalha ou eventualmente trabalhamos não tem nada a ver com o processo. Tá ok? Tudo que falamos é de nossa responsabilidade. Nossa opinião. Obrigado por estar aqui com a gente. Curte, dê o like, vai ver os outros vídeos que já tem no canal também. E manda para todos os seus amigos aí esse vídeo, cara. Foi bem bacana. Obrigado de novo, Hermes. E vamos com tudo. Obrigado, Hermes. Um abraço, gente. Grande abraço. Valeu.